Pessoal, vamos de Ethereum, de ETH. Ethereum continua sua escalada, a sua brutal valorização, buscando a faixa de justiça do preço, porque até agora a Ethereum não havia refletido esse bull run da Bitcoin, que desde que a Bitcoin rompeu lá o all-time high do bull run de 2017, rompeu os 20 mil dólares, a Ethereum ainda não tinha refletido toda essa valorização que a Bitcoin já havia acumulado. E agora, com a diminuição lá da guerra de gás e, enfim, a própria fundação Ethereum racionalizando melhor a mineração, a Ethereum parece que despertou para essa supervalorização. Então, pessoal, a Ethereum insiste em manter a integralidade do canal de Keltner por cima da nuvem de Shimoku. Veja que o canal mal encosta na nuvem. Agora, nesse momento, refletindo a queda de ontem, do dia 10 para hoje, para o dia 11, a Ethereum deu uma testada aqui, ó, no dia 10, ontem, na tarde, às 17 horas aqui da Espanha, a Ethereum testou aqui a linha superior da nuvem de Shimoku, mas rapidamente o preço já migrou de volta para a banda superior do canal de Keltner. Nesse momento o preço está em 3.941 dólares, já migrando para a banda superior do canal de Keltner. A projeção de 26 períodos da nuvem de Shimoku permanece verde, o que indica controle total do ativo pelas forças compradoras. A amplitude de compra é brutal, nas poucas amplitudes de venda, nas poucas vezes em que as forças vendedoras dão uma leve arrefecida, as amplitudes de venda são bem curtas. As exaustões das forças compradoras na Ethereum são bem curtas. Isso também se reflete aqui no histograma. Percebam que a exaustão da força compradora mal consegue fazer com que as linhas exponencial curta e longa migrem para a banda inferior da métrica. Ambas as linhas permanecem na banda superior da métrica, mesmo com toda aquela realização da Bitcoin ontem, no dia 10. A exponencial curta mal alcançou o quadrante mais próximo da mediana da métrica, o que indica que o controle total do ativo se dá pelas forças de compra. No afastamento da MM200, a Ethereum se mantém com uma distância segura da MM200, escalando esse canal virtual de alta que eu já vou desenhar. No Trix, a Ethereum permanece com o indicador nos quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica, apesar de embicado para baixo nesse momento, em razão daquela realização de ontem, do dia 10 da Bitcoin. O Trix permanece nos quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica. Pessoal, a Bitcoin vem numa escalada brutal. Essa arrefecida e essa suavizada no preço do gás só fez despertar um movimento de alta que estava provavelmente estava encapsulado, vamos dizer assim, e a ETH desabrochou. Então ela está fazendo esse balé aqui nesse canal virtual de alta aqui, ó. Vou desenhar de novo aqui, ó. A ETH está fazendo esse movimento aqui. Aí. Ela testou o fundo do canal, aí testou o topo, agora testou o fundo. Provavelmente ela vai... Aqui ela testou o fundo, agora ela provavelmente ela vai romper 4.100. O all-time high dela nessa pernada de alta no topo desse canal virtual, ela bateu 4.208 dólares. Provavelmente ela vai romper isso de novo, porque ela vem nessa brutalidade. Ela vai fazer esse balé Bolshoi aqui, ó. Ela testou o fundo do canal nessa queda de ontem da Bitcoin e vai ali buscar o topo do canal nessa movimentação ondular que provavelmente vai levar a Ethereum acima de 5.000 dólares.
Então, pessoal, fica essa análise da ETH, a primeira cripto que foi capaz de rodar contratos inteligentes, DEPs, tem a própria linguagem de programação, graças ao Gavin Wood, que hoje é o fundador da Polkadot. O Gavin Wood legou a linguagem Solidity, que é a linguagem de programação da Ethereum. Então, pessoal, é uma moeda com fundamentos brutais. Ela vai ser a grande protagonista dessa tokenização dos ativos do mercado financeiro tradicional e provavelmente ela vai ultrapassar os $5.000 em muito pouco tempo. Então, pessoal, fica essa análise da ETH. Quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo e eu, identificando uma oportunidade no mundo cripto, eu volto a reportar. Grande abraço.